tá? Então, caso apareça alguma questãozinha para você, gráfico da velocidade em função do tempo, te perguntar a distância, se você quiser usar a equação, pode ser. Mas você também pode ir direto para essa propriedadezinha, cálculo área, você descobre a distância percorrida, tá? Terceiro e último gráfico, mais fácil de todos, é exatamente da aceleração. A gente tem anotado aqui, ó, que a aceleração vai ser de que tipo? Zero. Movimento uniforme, não tem mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade é porque não existe aceleração. E como é que eu represento quando não tem aceleração? Ora, o tempo passa e ela continua sendo zero. Então pronto, ó, não tem característica diferente nenhuma aí, basta representar isso daí, tá? Essa é a nossa característica aí dos tipos de gráficos: espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo. Esse aqui é o que cai mais, esse aqui vez ou outra cai, e esse aqui raríssimas vezes quando você pega umas questões. Mas está aí as características particulares, tá? Cada um com a sua propriedade, cada um com suas características, e o que precisa realmente ficar na sua cachola é o seguinte, para poder você não confundir com o próximo movimento que a gente vai ver daqui a pouco, depois das questõezinhas. Que o movimento uniforme significa dizer para mim que a velocidade é constante, ela não muda, ele está o tempo todo com aquela velocidade. Por que que ele não muda? Porque não tem a aceleração. A aceleração é quem faz a velocidade mudar. Se não existe mudança de velocidade, é porque não existia a aceleração, ok? Essa é a nossa partezinha de movimento uniforme, que pode demais se misturar com outros assuntos, inclusive com outros lá na frente, com dinâmica, colisões, aquela coisa toda, tá? Mas é como a gente tem falado, a gente está aqui agregando conhecimento, juntando a informação com outra. Pode ser que numa prova não venha cair uma questão simplesmente com esse assuntinho aqui, mas ele pode estar perfeitamente dentro de um outro mais complexo. E aí a gente precisa estar agregando essas informações, ok? Vamos para as próximas questões aí, resolver algumas sobre esse assunto agora. Vamos lá, se você for lá no teu material, você vai perceber que lá na página 5, a questão também de número 5, ela diz aí o seguinte: Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana, ou seja, um movimento retilíneo, para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, vamos lá, fazer aqui o nosso esqueminha, aquela historinha que a gente falou, faz de conta que aqui é o marco zero. 0 quilômetro. Marta, representar por essa bolinha com um M, constatou que mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, velocidade média dela, 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, quando ela chegou bem aqui, ó, quilômetro 10, ela ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado. Lá vai Marta. Quando ela chegou bem aqui, ela soube que o Pedro, que é quem ia encontrar-se com ela, havia atrasado. E só então estava passando pelo marco zero. Muito bem, então olha o que aconteceu. Ela estava no marco zero e continuou o movimento dela. Quando ela chegou lá na quilômetro 10, ela ficou sabendo que Pedro havia se atrasado e só então que ele estava passando pelo marco zero, quando ela já estava no 10. Pretendendo continuar a sua velocidade, a sua viagem com a velocidade de 100 km por hora. Então, olha só, na hora que a Marta, que é essa aqui, não está mais aqui, ó, quando ela chegou bem aqui no quilômetro 10, está dizendo na questão que o Pedro estava passando aqui. Então, você tem a velocidade da Marta, que é essa daqui, 80 km por hora, e tem a velocidade do Pedro, que são 100 km por hora. E ela já está lá no quilômetro 10 e ele está passando na origem, no zero, com essa velocidade. Muito bem, o que mais? Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximo ao marco da estrada com indicação de.
Então, em outras palavras, questãozinha extremamente simples, de realmente de alicerce, questão bem inicial, para poder a gente realmente lembrar aí alguns conceitos e conseguir ir para algumas mais complexas. É o tipo de questão clássica de um movimento uniforme. Você está tendo aqui encontro de móveis. Nesse caso, os dois estão no mesmo sentido. Um está lá na frente e o outro está indo atrás. E para eles se encontrarem, tem uma condição aí básica. Qual? O que está atrás, obviamente, tem que ter uma velocidade maior, que é exatamente o que a gente desenhou aqui, ó. A Marta está indo para frente, está indo para a sua direita, vamos dizer assim, né? Andando, vamos dizer que o nosso referencial aqui é para a direita, para poder ficar tudo bonitinho, tudo positivo. Então, a velocidade de Marta é positiva e ela está no quilômetro 10, a velocidade dela vale 80. Pedro está na origem, a velocidade dele é 100, ou seja, a velocidade dele é maior do que a da Marta. Então, significa dizer que como ele está com a velocidade maior, em algum canto eles vão se encontrar. E a pergunta que ele faz na questão é exatamente essa, eles vão se encontrar aonde? Essa é a pergunta. O que é que você tem a fazer? Vou tentar resolver essa questão de duas maneiras, tá? Uma da tradicional, que todo mundo tem que saber fazer, que é exatamente utilizando a equação horária, aquela equaçãozinha lá do sorvete, né? Como você chama. Vou fazer separadamente, ó. Só para Marta, o que é que eu posso afirmar? Vamos usar essa equaçãozinha aqui, ó. S igual a S0 mais o ET, já que a velocidade deles é constante. S de Marta, não sei onde é que eles vão se encontrar, é o que a gente quer descobrir. Qual é a posição inicial da Marta? Quando o Pedro está passando no 0, ela já está no 10, então a posição inicial dela, 10. Velocidade, 80. E é positivo que eles estão andando a favor do referencial, no mesmo sentido. Repare aquela historinha que a gente já vem falando aí há algum tempo, repare as unidades, as distâncias estão em quilômetros e as velocidades quilômetros por hora, então tudo compatível, não precisa transformar ninguém. Essa daqui é a equaçãozinha que vai servir para poder você localizar o móvel, saber onde é que ele vai estar no tempo que você quiser. Na hora que eu montei isso aqui, ó, eu estou dizendo para você que qualquer instante que eu queira saber onde é que ela vai estar, a posição, eu tenho. Basta você substituir aqui o tempo que você quiser. E vamos para o Pedro agora. Vamos montar a equação do Pedro. S do Pedro. Vou usar essa equação aqui, ó. Mesminha. S do Pedro vai ser, quem é o espaço inicial do Pedro? 0, ele está na origem, 0. Mais, velocidade dele? 100. Repare que também é positivo, porque ele está andando no sentido referencial também. Os dois estão andando no mesmo sentido. Então, não tem necessidade de eu escrever esse 0 aqui, né? Fica assim, S do Pedro vai ser 100 vezes T. Aqui é onde está a solução da questão. Como assim? O que foi que ele disse? Que eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar, significa dizer que a posição dos dois da Marta vai ser a mesma posição do Pedro. Os dois vão estar exatamente no mesmo local, na mesma posição. Então, você vai pegar essas duas aqui, ó, do jeito que está escrito, ó, e igualar. A posição dos dois vai ser exatamente a mesma. Então, vai ficar, ó, substituindo agora, a posição da Marta, 10 mais 80t. É igual, e do Pedro? 100 vezes t. Passa isso para lá, então vai ficar assim, ó, 10 é igual a 100t menos 80t. Vai ficar 20t é igual a 10. T vai dar igual a 10 sobre 20, simplifica esse zero com esse, vai dar 1/2. Se você quiser deixar 0,5, pode? Pode, não está errado. Aquela historinha que eu já te comentei com você. Eu sugiro que você deixe em fração, é bem melhor, mais fácil até de cancelar. Então, encontrei t igual a 1/2. Meio o quê? Qual é a unidade? Você está usando quilômetros por hora, então aqui vai ser meia hora. Deixa assim. Acabou a questão? Não, acabou a questão não. Olha só, o que é que ele está querendo saber? O marco onde eles vão se encontrar. Então, ele quer saber a posição. O que é que eu faço? Você quem escolhe. As posições não serão as mesmas, os dois vão estar exatamente no mesmo canto. Então, você pega esse t e substitui em qualquer um dos dois. Vamos substituir no mais fácil. Substituindo-se
teremos, se eu substituir aqui, ó, 100 vezes 1/2, isso aqui vai dar, 100 sobre 2 vai dar 50 quilômetros. Ou seja, se eu substituir na Marta também vai dar exatamente os mesmos 50, tá? Então, significa dizer que após meia hora é o tempo que eles vão se encontrar. E aonde é que eles vão se encontrar? Exatamente na posição 50. Temos esse item? Temos, graças a Deus, né? Exatamente o item D de delta. Eles vão se encontrar lá na posição 50. Como é que uma questãozinha dessa poderia cair, já que você está vendo que ele é ABCDE, não é o padrão CESP, né? Vamos dizer assim, embora CESP também tenha a questão ABCDE. A questãozinha assertiva. Será que se tivesse assim, ó, podemos afirmar que Marta andou 50 quilômetros após saber que o Pedro tinha atrasado, certo ou errado? Não, senhor. Esses 50 quilômetros aqui, ó, é a posição que ela vai se encontrar com ele. Ela soube que ele havia atrasado quando ela estava na posição 10. Do 10 para o 50, ela só andou 40 quilômetros, tá? Já o Pedro não. O Pedro estava na origem e ele sim andou 50 quilômetros. Portanto, a opção correta realmente da nossa questão é o item D, tá? E aí, qualquer assertiva, qualquer informação que ele colocasse aí pra gente, seria analisar exatamente esses dados que você tem. Mais uma vez, seria interpretaçãozinha, tá? Outra maneira que você teria para resolver essa questão, de uma forma bem simples, um pouquinho mais avançada, mas para o pessoal que já tem um certo estudo, seria você utilizar velocidade relativa. O que é? Velocidade é ΔS sobre ΔT. O que eu posso dizer aqui? Ó? Os dois estão andando no mesmo sentido, um com 100 e o outro com 80. Isso é a mesma coisa que o quê? O da frente está com 80 e o de trás está com 100. É a mesma coisa que um deles, o de trás, por exemplo, está apenas com 20 e o da frente está parado. E qual é a distância entre eles? Se esse aqui está com 20 e esse aqui está parado bem aqui, a distância entre eles, ó, de 0 para 10, 10. Sobre ΔT. Daqui você vai encontrar um ΔT igual a meia hora, que é exatamente o tempo lá que a gente encontrou. E aí agora é só pegar e substituir de novo em um dos dois, ó. Velocidade lá pega, por exemplo, lá do Pedro, velocidade dele. 100 km por hora. ΔS é o que a gente quer. Quanto tempo? Meia hora. Se eu multiplicar aqui ΔS pelos extremos, isso vai dar 50 km, que é a distância que ele vai percorrer. Então, essa solução aqui é uma soluçãozinha mais simples para poder a gente resolver. Serve para qualquer questão que você queira. Qualquer questãozinha dá para resolver usando essa ideia. E essa segunda solução é utilizando o conceito de velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Como o próprio nome já diz. A gente vai ver isso em outro momento, tá? Estou só adiantando aqui para quem já tem um pouquinho mais de experiência, tá? Aquela solução é uma mais simples para a gente realmente resolver qualquer uma. E essa aqui para o pessoal que já viu esse assunto lá um pouquinho mais à frente. Como o próprio nome já diz, ó, relativa, é um em relação ao outro. O de trás está com 100 e o da frente está com 80, é a mesma coisa que o da frente está parado e o de trás está só com 20, ó, que é a diferença de um para o outro. Então você considera que o de trás está com 20, a distância entre eles 10, ó, como você está vendo, de 0 para 10, descobre o tempo, meia hora. Substituindo de novo nessa equaçãozinha, só que agora com a velocidade real, você percebe que a distância que ele vai percorrer são os mesmos 50 quilômetros que a gente encontrou nessa questãozinha e dando como opção correta o item D. Ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, pessoal, continuando aí as nossas questões. Questão 6 aí no teu material está lá no finalzinho da página 5, tá? Página 5 e finalzinho dela, lá embaixo está essa questão 6. Vamos lá. Questãozinha que a gente adaptou, transformamos aí no estilo certo e errado, que é para poder a gente ver direitinho como é que se resolve se ela vier estilo assertivo, né? O motorista apressado passa em alta velocidade por uma base da polícia rodoviária e você estava lá, olha, era o teu plantão. Aí ele passou com uma velocidade de 90 km por hora. Então vamos fazer o seguinte, passou com essa velocidade, com certeza uma velocidade maior do que aquele deve passar, principalmente em frente, né, a um posto da polícia rodoviária. 10 segundos depois dele ter passado, a viatura parte em perseguição a esse cidadão aí, né?
Então, repare que na hora que ele passou, você estava lá de plantão, você gastou 10 segundos para poder chegar na viatura, ligar, dar a partida e sair em perseguição ao cidadão. Só que não esquece que durante esses 10 segundos, esse cidadão aqui que estava com essa velocidade, 90 km por hora, continua andando. Então, ele já vai estar numa posição lá na frente, enquanto que você vai estar partindo em perseguição a ele. E ele disse que a viatura consegue alcançar 30 segundos depois de ter partido. Então entenda, tem uma interpretaçãozinha aqui, mais uma vez, uma interpretaçãozinha para a gente analisar. Veja só, ele partiu em 10 segundos e depois desses 10 segundos ele passou ainda 30 até alcançar. Então desde a hora que o camarada passou com velocidade alta na frente do posto, eles levaram 40 segundos para se encontrarem lá na frente, tá? Então a pergunta que ele faz, a afirmação que ele faz, a velocidade escalar média da viatura em todo o percurso será de 120 km por hora. Entenda, você está querendo a velocidade da viatura. Ela começou a andar quando? Aí você vai precisar considerar só esses 30 segundos aqui. Os 40 é o tempo que o pessoal aí que passou com a velocidade maior percorreu. A gente vai precisar desses 30. Então vamos anotar aqui as nossas informações. O que é que você tem? Está aqui o postozinho da Polícia Rodoviária, você estava lá de plantão, viu os camaradas passarem a 90 km por hora e eles seguiram. Então, quando eles estavam lá na frente, 10 segundos depois, a velocidade que eles estavam, 90 km por hora, você partiu com a sua viatura. Então, está aqui você partindo, devidamente caracterizado, como a gente sabe lá no CTB, sirene intermitente ligadas, em perseguição ao cidadão. Então, esse aqui vou chamar de 1 e esse aqui de 2. Agora me diga uma coisa, quanto tempo depois que eles passaram foi que você partiu? 10 segundos. Com qual velocidade? 90 quilômetros por hora. O que é que eu preciso que você pense comigo aqui, ó? Eles vão estar aonde na hora que você conseguir sair com a viatura? Então, vou fazer o seguinte, para esse móvel 1, velocidade que eles estão? 90 quilômetros por hora. Quanto tempo você vai utilizar? 10 segundos. Aí você já deve ter percebido, aí já deve estar se questionando. E pode usar isso aqui quando você tem assim velocidades diferentes? Jamais. Você está vendo aqui unidade diferente. Não pode. Então, vou passar de quilômetro por hora para metro por segundo. O que a gente faz? Exatamente. Você divide por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Dividir por 3,6. Com isso daqui, se eu tenho velocidade, se eu tenho tempo, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu posso dizer que o ΔS vai ser velocidade 25 vezes 10, isso vai dar 250 metros. O que significa dizer isso aqui? Vamos interpretar. O que significa dizer isso aqui? Que depois que você conseguiu sair com a sua viatura e perseguir, começar a perseguição, eles já estavam a 250 metros à sua frente. Então, repare que essa questão que a gente está colocando, ela prova para a gente demais que os assuntos são totalmente interligados. Primeiro deles, unidade. Foi o primeiro que a gente viu lá no nosso primeiro bloco. Transformação de unidades. Segundo, foi o assunto imediatamente depois, velocidade média, ó, ΔS sobre ΔT. Descobrir qual é a distância que ele está depois de 10 segundos. E agora vou usar o assunto que a gente está vendo, que é o movimento uniforme. Então, 3 assuntos intimamente ligados, tá? Agora vou usar a posição do encontro, que foi exatamente o que a gente utilizou na questão passada. Ó. Esse camarada vai continuar a viagem dele com 90 km por hora. Na verdade, a gente vai utilizar 25 metros por segundo, né? E o móvel 2 está aí com essa outra velocidade, que são 100... Na verdade, é o que a gente quer saber, na velocidade com que a viatura se encontrou com ele. Ele disse que se encontraram 30 segundos depois. E aí, o que é que eu faço? Vamos lá. Para a viatura, qual é a equação horária dela?
Como aí tudo é movimento uniforme, você vai usar S igual a S0 mais VT. Para a viatura, que é o a gente chamou de 2, ó, S2 vai ser S0 da viatura. Como ele está partindo aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar aqui como 0, isso aqui como sendo a estrada, tudo que está para cá positivo. Ó. Então as duas velocidades serão positivas, velocidade da viatura é o que a gente quer, a gente não sabe. Né? E o móvelzinho aqui, o carrinho, ele está 250 metros à frente da viatura. Espaço inicial da viatura, 0. Não precisa. 0. Velocidade da viatura, não sei também, é o que a gente quer. Ó. É a afirmação que ele quer descobrir na questão. E o T? O T eu sei que é 30. Que são 30 segundos. Porque ele está falando ó, que eles vão se encontrar 30 segundos depois dele ter partido. E vamos agora para o outro automóvel. Vou pegar aqui o automóvel. Para o automóvel também está com velocidade constante, então também eu posso utilizar a equação do sorvete. Vou logo substituindo. Ó. S1 é igual. Posição que ele está? 250 metros. Velocidade que ele está? 90 km por hora, mas eu não posso porque eu estou usando 50 metros. Tem que ser metro por segundo. Então, mais 25 vezes. Quanto tempo? Repare que você está utilizando... Vou usar 30 ou vou usar 40 segundos? Repare que você está considerando, ele já está aqui, ó. Então já se passaram 10 segundos, você não precisa mais contabilizar esses 10 segundos. Basta contabilizar os mesmos 30 segundos daqui, ó, que você utilizou com esse carrinho. Repare que toda essa situação que a gente está montando aqui, ó, que a gente montou, já foi depois dos 10 segundos que ele gastou para partir. Na verdade, esses 10 segundos aqui que ele dá na questão... Né? Que mais uma vez aquela informaçãozinha, não veio número, veio por extenso, e às vezes a gente peca nesse aspecto aí, a gente não pode menosprezar essas informações que não vêm na forma numérica. Ali, toda aquela situação que a gente já montou considerando depois que esses 10 segundos passaram. Então aqui eu não vou colocar 30, não vou colocar 40 segundos, porque os 10 já se viram para essa situação que aconteceu. Os 10 já estão embutidos aí. Então... para esse automóvel, posso dizer que ele vai estar aonde? Vai ficar ó, 250, 30 vezes 25, isso vai dar 750. Logo, a posição vai ser 1000 metros. Opa, então olha o que foi que a gente encontrou. Nós acabamos de encontrar a posição onde eles vão estar, depois exatamente daquele tempo lá. Ó. Só que ele falou para a gente... que é exatamente quando ele alcança o outro carrinho. Então, o que significa dizer? Um instante em que a viatura alcança o automóvel. Então, eu posso pegar e dizer sem medo a mesma coisa que a gente disse naquela questão anterior. S1 vai ser igual a S2. O nosso S1, ó, 1000, igual S2, V2 vezes 30. Corta esse zero com esse aqui. Você vai ter V2, vai dar 100 sobre 3. Unidade, metros por segundo. Aí você vai e olha para as opções, aliás, olha para a afirmativa, né? Ele está falando aqui em 120 km por hora e lá está em metro por segundo. Você tem duas saídas. Ou você passa isso aqui para quilômetro por hora, ou então faz meio que de cabeça. Tipo assim, 100 dividido por 3 vai dar 33,333 metros por segundo. Que se fosse 30 daria 108 km por hora, tá? Tem alguns valores ó, que é importante que a gente guarde para ganhar tempo nas questões. Vou até colocar aqui para você, para facilitar a nossa vida. Ó. Anota bem essa tabelinha aqui, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar na hora de uma dificuldadezinha a mais. Ó. Por exemplo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Já vou fazer aqui a continha para você. Ó. 20 metros por segundo, mesma coisa que 72 km por hora. Aqui, olha só, não é a metade? Então aqui também é metade, 36 km por hora. Aqui é o triplo desse, então aqui vai ser o triplo de 36, ó.
que vai dar 108 km por hora. Outros dois valores, 15 metros por segundo e 25 metros por segundo. Esse 15 aqui vai dar 54 km por hora e aqui vai dar 90 km por hora. É importantíssimo que você carregue essa tabelinha aqui, tá? E se você até for lá no meu Instagram, você vai perceber que eu tenho algumas dicasinhas que a gente sempre coloca e uma delas é exatamente essa dicasinha aqui, tá? É extremamente importante que você utilize para ganhar tempo na questão. Olha só, esse valor aqui, ó, dá um número meio que quebrado. 100 dividido por 3 vai dar aproximadamente 33. Se você colocar bem aqui, ó, se fosse 30, daria 108. E aí, será que isso vai estar certo ou que vai estar errado? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 3,6, assim, ó, esse aqui vai dar exatamente 120 km por hora. Tá? Então, na hora que você fez de cabeça, você fica meio na dúvida, porque o número está muito próximo. 108 é mais ou menos pertinho de 120. Só porque não era 30, era 33, então acaba ficando aí um pouco de dúvida. Então, o que é que você tem que fazer nesse caso? Exatamente substituir, multiplicar por 3,6 para poder ver o valor em km por hora, que aqui vai dar 120 km por hora. E é exatamente o que ele está afirmando aí na questão. Ó. A velocidade média será de 120 km por hora. Foi a velocidade que a viatura teve que ter para poder conseguir encontrar lá com o móvel que passou aí com velocidade alta, né? Essa aí seria a nossa questãozinha. Portanto, essa questão sendo certa ou errada, o que a gente pode dizer? Velocidade média em todo o percurso será 120. Realmente é isso mesmo, 120 km por hora. Ok? Vamos para a próxima. Essa outra questãozinha também bem tradicional, ele diz o seguinte: dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em um dado instante, o móvel A parte movimentando-se com essa velocidade, 80 km por hora. Repare que ele disse que eles estão estacionados paralelamente, um ao lado do outro, então os dois estão no mesmo canto. Depois de certo intervalo de tempo, o móvel B parte no encalço de A, com a velocidade de 100 km por hora. Após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B se encontra 10 km atrás dele e conclui que o motorista B, que ainda permaneceu parado por 45 minutos, certo ou errado? Essa é a nossa interrogaçãozinha aí. E aí? O que podemos afirmar? Vamos ver se a gente entendeu direitinho aí a situação. Você tem dois móveis, inicialmente, parados. Móvel A vai embora e o B ficou lá parado. Ficou parado quanto tempo? Não sei, o certo ΔT, que é o que ele quer saber na questão. Então é mais ou menos assim, ó. Aquela historinha, vamos desenhar o que está acontecendo. Aqui o nosso referencial, para a direita positivo. Faz de conta que o móvel B ficou aqui. Eu vou chamar esse ponto de origem. E o móvel A foi embora. Velocidade do A, velocidade do B. Essa é a minha situação inicial. Velocidade do A, 80 km por hora. Enquanto que o B partiu com 100 km por hora. Muito bem. Após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B vai estar aqui, ó. Então, essa aqui seria a minha situação inicial. E aqui vai ser minha situação final. Qual é a situação final? Essa aqui, ó. O móvel A está aqui, o móvel B está aqui pertinho dele e ele está a que distância um do outro? Eu não sei exatamente onde eles estão, mas sei que a distância entre eles vale 10 km. Essa é a nossa informaçãozinha na questão. Então vamos fazer o seguinte: para o móvel A, equação horária qual é?
e do móvel B, qual é a minha equação horária? Porque bem aqui nessa posição, o que é que eu posso afirmar? Eu não posso mais dizer o que a gente falou nas outras questões. E o que foi que a gente falou nas outras? A gente falou isso aqui, ó, que a posição de A era igual à posição de B. Nesse caso, isso não é verdade, porque eles não vão se encontrar. Eles estão ainda a uma distância de 10 km um atrás do outro. Então, isso aqui não vai ser verdadeiro nessa questão. E o que é que vai ser verdadeiro? Quem é que está na frente? O A. O B está em perseguição a ele, não encontrou ainda. Então, eu posso dizer que o A, posição do A, menos a posição do B, que é quem está em perseguição, vai ser de 10 km. Essa é a informação que ele dá na questão. E o que está escrito aqui, você pode representar matematicamente assim. Esse valor menos esse tem que dar 10. É a condição que ele está dando. Então, significa dizer que eu preciso saber as posições, as equações horárias de cada um deles. Então, vamos lá.